Olha aí, meu amigo, o ano é 2023, mas a notícia é nova, porque é um dado recentemente apurado a respeito da queda na taxa de natalidade lá na União Europeia. Na verdade, no número de nascidos mesmo, realmente um patamar muito baixo, que é o pior aí desde 1961, a quantidade total de nascimentos, né? Ou seja, é muito menor do que uma época em que a população da Europa era menor também, ou seja, é uma taxa muito assustadora, representa uma queda de 5,4% em relação a 2022, já não era um número bom, e na verdade a taxa de fecundidade da Europa com esse novo patamar de 2023 caiu dos já miseráveis 1,46 filhos por mulher para 1,38, muito abaixo da taxa de sustentabilidade, que é de 2,1. A população europeia está acabando, meu amigo, essa é a verdade, e a Europa está deixando de ser também. Ou não vai ter ninguém mais morando lá, vivendo lá, ou a população europeia vai ser substituída por outra população. Porque, na verdade, de cada 4 nascidos ali, 1 em cada 4 bebês, nascido na Europa, um é filho de mãe estrangeira. Pois é, a população da Europa está deixando de existir nos padrões anteriores e o que resta ainda de crescimento populacional vem de fora do continente. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, foram 3,67 milhões de nascimentos na União Europeia como um todo no ano de 2023, 5,4% a menos do que os 3,88 milhões de bebês nascidos lá em 2022 e é a maior queda ano a ano desde a década de 60, desde 1961, de maneira geral, né? A taxa de fecundidade, conforme eu falei, caiu de 1,46 para 1,38. Lembrando, isso aqui, União Europeia. São 27 países participando desse bloco aí. O país com a maior taxa de fertilidade foi a Bulgária, com 1,81 filhos aqui, seguido por França e Hungria no patamar consideravelmente mais baixo do que isso, sendo que Malta teve a pior taxa de natalidade. Tudo bem que Malta não é um país muito grande, deve ter muita gente, muito estrangeiro da própria Europa indo para lá, enfim. O cruel mesmo é ver a Espanha com uma taxa de 1,12 filhos por mulher. Isso aqui é completamente insustentável. É simples de entender. Quando o país com a maior taxa de fertilidade fertilidade ou fecundidade? Acho que se enganaram aqui porque a taxa é de fecundidade, porque já é nascimento, né? Mas enfim, quando o país com a maior taxa está abaixo da taxa de manutenção, que é 2,1, é porque o negócio realmente está muito complicado. De fato, isso aqui são dados oficiais da Eurostat, que é da própria, o IBGE da União Europeia, de maneira geral, né? Então, a taxa de fecundidade no país tem caído consistentemente desde os anos 60, desde meados dos anos 60, com uma leve exceção no começo dos anos 2000, teve uma oscilação para cima, mas começou a cair brutalmente a partir de 2022, né? Por exemplo, lá em 2023, no bloco econômico, a taxa era de 8,2 nascidos vivos por cada 1.000 habitantes. Em 1970, essa taxa era o dobro, né? Exatamente o dobro, 16,4. Ou seja, a taxa de natalidade, isso aqui sim é taxa de natalidade, tá? Fecundidade é filhos por mulher, taxa de natalidade é por 1.000 habitantes, ou por quantos habitantes você quiser fazer o cálculo. Essa taxa caiu pela metade de 1970 para cá. Em meio século, caiu pela metade. Imagina daqui a meio século isso caindo pela metade de novo. A Europa não chega ao final deste século nesse ritmo de fato, né? Enfim, são 448 milhões de habitantes, o bloco está envelhecendo muito rápido, de fato, né? E, enfim, é um negócio assim bastante assustador e que se há algum grau de crescimento na população, se deve em partes por causa de estrangeiros, né?
Veja aqui, por exemplo, que 1 em cada 4 bebês nascidos na União Europeia, né, 23%, quase isso, então, em 2023, é filho de mãe estrangeira, né, que é vinda de outro país dentro do bloco mesmo ou de fora dele. Mas se você considera dentro do próprio bloco da União Europeia, entre países, não faz muita diferença. O importante mesmo é quem vem de outros países fora da União Europeia. Não quer dizer só africano, asiático, não. Tem países na Europa que não fazem parte da União Europeia ainda, né? Então, a população, para você ter uma ideia aqui, né, do problema da União Europeia, em 2023, ainda esse ano problemático, metade da população do bloco econômico tinha mais de 44,7 anos. Então é uma população já velha, caminhando para ser uma população aí de terceira idade, de fato, né? Enfim, acho que aqui não tem mais nenhum dado mais relevante, mas o principal é isso aqui mesmo. É um grande problema que se espalha pelo mundo desenvolvido, mas na Europa parece ainda mais cruel, porque a Europa tem um histórico, uma tradição que já foi para as cucuias. Essa é a verdade. Você tem um problema da taxa de fecundidade do Japão, da Coreia do Sul, mas é outra realidade. Países que enriqueceram há pouco tempo, principalmente a Coreia do Sul, né, há muito menos tempo, países que têm uma cultura diferente em relação à manutenção da população e etc. A Europa não, a Europa sempre teve crescimento populacional, inclusive nos períodos históricos em que houve uma grande mortalidade. Na época da peste negra, por exemplo, as populações se restabeleciam bem, e é claro, né, a partir da Revolução Industrial, a disparada populacional na Europa foi considerável. Os países cresceram de uma forma bastante consistente e se tornaram muito ricos por causa disso. É mais gente produzindo, mais gente tocando a economia, mais gente consumindo. A economia circula mais cabeças pensando trazem soluções melhores para os problemas. Isso ficou no passado. A Europa mergulhou numa tendência de redução de número de filhos. Isso foi visto como algo necessário, algo fundamental para sustentar o planeta, para salvar o planeta. Todo mundo sabe hoje que isso é um problema. Tem medidas contra isso na França, medidas contra isso na Alemanha e em outros países também, Japão, Coreia do Sul, China mesmo. E não dá certo, meu amigo. É uma cultura que ficou tão enraizada na população europeia, na população do mundo desenvolvido de maneira geral, que isso é muito difícil de ser revertido hoje. E aí você tem esse problema sério aqui. Como que um continente continua firme numa situação dessa aqui? Nem a imigração dá conta desse problema. E não vai dar conta de manter a população, não vai. Não tem imigração que chegue para suportar essa queda no número de nascimentos que está acontecendo. Se não tiver um crescimento orgânico da população, de gente que já mora ali, que faz parte da cultura, da estrutura da Europa, não tem futuro para esse continente. Olha aonde que a mentalidade progressista de controle populacional, aquela coisa do Estado controlando até quantos filhos uma família pode ter, olha aonde que isso deu e vai piorar mais. Não tem nenhuma previsão de que esses números melhorem, infelizmente. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.